Olá, estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério, esse nosso encontro semanal aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. Para nós é um prazer sempre renovado entrar na sua casa, você que nos dá o privilégio da sua audiência. E a cada semana procuramos trazer aqui pessoas que tragam assuntos que sejam do seu interesse. Claro, semana que vem, Carnaval. Então o assunto não poderia ser outro, né? Carnaval e com ingredientes novos este ano, cidades que estão cancelando o Carnaval oficial por causa desse problema da crise de água. E nós vamos falar do Carnaval de Sete Lagoas. Estamos recebendo mais uma vez, com muita satisfação, o secretário adjunto de Cultura, Alan Keller Figueiredo. Alan, muito obrigado pela presença aí, que eu sei que esses dias a sua agenda é muito cheia, mas você encontrou um tempo para vir aqui, porque afinal de contas, o telespectador quer saber, né, do que está programado aí para o Carnaval de Sete Lagoas. Primeiro, vai ter Carnaval. Com certeza. Obrigado, Rosalvo. Obrigado, TV Sete Lagoas, mais uma vez. Nós estamos aqui com as boas novas do Carnaval, sabendo aí dessas dificuldades que vários municípios estão vivendo, realmente aí, não só com a crise da água, mas com a crise financeira também. Mas Sete Lagoas vai ter aí um carnaval feito com muito carinho, não um grande carnaval igual ao ano passado, né, que nós tivemos um carnaval com grandes bandas de nome nacional e internacional, mas teremos um carnaval caprichado, com uma programação bonita para toda a população. Já que você falou nisso, Alan, existe a questão é financeira mesmo, não há recursos para fazer o que foi feito, é uma questão estratégica, é política mesmo. Como você define isso? Na verdade, a única razão é o financeiro. Né? A gente ano passado tinha parcerias da iniciativa privada, empresas de grande porte entrou no Carnaval conosco, e as próprias empresas argumentam que devido à instabilidade econômica do país, elas não querem investir nesse tipo de projeto agora. Então a prefeitura, ela foi realmente assim, guerreira em tentar fazer um carnaval sozinha, porque a gente tem um pequeno parceiro esse ano que está nos dando um suporte, mas não é a mesma coisa do ano passado, porque a gente acredita, Rosalvo, que o carnaval, para empresas que trabalham com entretenimento ou com algum tipo de indústria, cervejaria, enfim, para elas é interessante, porque tem uma demanda grande, tem um consumo grande, e dessa vez elas realmente puseram o pé no freio. Então, por questões econômicas, levando em consideração que todos os municípios, né, eu estou agora gerindo uma comissão de 32 municípios, secretários de cultura que se reúnem. Isso foi a Câmara Setorial da região. Isso. A Câmara Setorial, criaram câmaras setoriais, o governo do estado, dentro da cultura. E eu sou representante dessa micro-região, que é quase uma macro, né? Porque são 32 cidades. E quando a gente se encontra, o nosso discurso é esse. A maioria das cidades estão esse ano maneirando o carnaval. Algumas, muitas, não vão fazer, devido às condições financeiras que os municípios estão passando. Devido ao processo eleitoral, enfim, uma série de outras coisas. Então o carnaval esse ano vai ser mais simples. Eu acredito, Alan, aliás, nós percebemos isso pelo noticiário na imprensa, é que não só o segmento do entretenimento, mas todos os segmentos da economia do Brasil, eu acredito que ninguém vai fazer grandes investimentos agora, até porque as medidas recentes, além de impactantes, ainda não tiveram aquele tempo de maturação para as pessoas sentir, bom, qual é o resultado disso na minha empresa? Então, é claro, as pessoas não vão investir muito agora, né? Com certeza. É o risco, né? Correr risco, ninguém quer correr risco. E o país está passando por essas turbulências aí também, né? Não só a permanência do governo, a mudança de alguns ministros, interfere diretamente aqui para a gente. O Ministério da Cultura já foi parceiro algumas vezes, ainda não começou as articulações institucionais com os municípios, então a gente não conversou com o secretário novo, né, com o ministro novo. Então a gente tem essas relações ainda para serem estabelecidas. E sem falar nas grandes crises, né? A Petrobras, você viu que o combustível aumentou consideravelmente. Então esses grandes empresários, eles querem pôr o pé no freio por enquanto,
conhecimento antes de dar, né, esse apoio. Mas a prefeitura não deixou de fazer o carnaval, vai fazer, acreditando, né, e investindo o mesmo valor que investia para os artistas locais, a prefeitura vai investir novamente, até mais. Né? Então nós vamos continuar apoiando os blocos, as escolas de samba que estão vindo com um ingrediente novo, vou falar daqui a pouco o que vai acontecer, né? Mas a gente vai fazer a maioria do Carnaval Sete Lagoas com o artista local. Alan, me permita ainda explorar esse ambiente mais macro, depois nós vamos falar especificamente aqui, porque afinal de contas é um processo em cadeia. Existe uma Secretaria Municipal de Cultura, uma Secretaria de Estado de Cultura e o Ministério da Cultura. Justamente. E nós percebemos, nesse início de ano, um fogo amigo dentro do próprio Ministério da Cultura. Gente do mesmo partido atacando. Quer dizer, vamos falar claramente, a ex-ministra Marta Suplicy dizendo ao Brasil inteiro que Juca Ferreira não tem condições morais para ser ministra da Cultura. Por mais que você dê desconto, pode estar magoada, mas isso sempre respinga e acaba demorando com que as políticas realmente tomem seu rumo, não é isso? E existe aí essa hierarquia, né? Claro. Existe essa hierarquia orçamentária também. Nós estamos agora, o nosso município, se enquadrando ao Sistema Nacional de Cultura. Isso, consequentemente, recursos do Fundo Nacional de Cultura virá para Sete Lagoas. E ainda o Estado, houve essa mudança radical, né? Então a gente não sabe mais quem procurar. Se a gente liga, já não estão mais as mesmas pessoas, né? Mudou totalmente. Então, com essas mudanças do secretário do Estado e com o ministro da Cultura, ainda vai demorar um tempo para que nós possamos aí, né, continuar com essas articulações entre as duas instâncias de governo. E tem no meu modo de entender, um agravante é que, diferentemente de outros países em que há sistemas mais evoluídos, mais sólidos, no Brasil não existem programas de Estado, existem programas de governo. Sim. Muda o governo, muda tudo. Em Minas Gerais ainda foi pior, porque foi uma ruptura, né? Houve um corte de 16 anos de um grupo e agora um outro grupo entrou e aí começa a querer colocar para fora os possíveis podres do grupo que estava lá. Justamente. Quer dizer, tudo isso atrasa tudo, né? Com certeza, com certeza. E ainda as mudanças de políticas, às vezes, que estão até dando certo. Isso. Mas como é mérito do outro, exatamente. Para que fazer propaganda do outro? Então a gente realmente está ainda aguardando. Então o Carnaval esse ano ele vai ser tímido mesmo, no sentido de investimento, mas não na qualidade, né? Apesar a gente vai ter aí grandes artistas locais, uma série de atividades, mas que com certeza não foi o investimento que nós tivemos no ano passado com Olodum, com, né, Parangolé, aquele tipo de... O Carnaval de Entretenimento, Rosalvo, ele põe em questão, assim, às vezes, isso é cultura ou é turismo? Porque o próprio Ministério ele tem as dúvidas, assim, quando se trata do carnaval, do resgate, da história, dos desfiles de blocos, de escolas de samba, isso é cultura. Cultura e memória. Cultura e memória. E nós vamos fazer, esse carnaval vai acontecer. Mas o Carnaval do Entretenimento, ele também entra o turismo. Então até o Ministério do Turismo também deveria de articular conosco, né? Porque é música baiana, é música da moda, né? Mas nós vamos fazer os dois carnavais, os dois perfis, a família, aqui que gosta do carnaval mais tradicional vai para a feirinha e quem gosta do entretenimento vai para Boa Vista. Então nós vamos ter os dois formatos. Alan, só para a gente fechar esse aspecto aí, você que está nisso já há bastante tempo, veio do governo Maroca, agora no governo Márcio Reinaldo, afinal de contas, usando uma linguagem bem popular, em algumas secretarias, e no meu modo de entender, principalmente na Secretaria de Cultura, o adjunto é que realmente pega o boi pelo chifre, é quem realmente executa a política, né, as ações, né, a política não, as ações. Você acha que é muito sonhar que ainda vamos conseguir chegar a um amadurecimento tal que tenhamos políticas de Estado e não políticas de governo? Principalmente num campo tão importante quanto é a cultura? Eu tenho fé que sim.
eu acredito que vai existir, antes de mais nada, políticas públicas. Sim, claro. Né? Aquelas que realmente é demandada pela população. Que venham de baixo para cima. Que venham de baixo para cima. Então, e dentro da Secretaria de Cultura, a gente tem essa filosofia. Apesar de eu estar lá à frente da execução, o Márcio Vicente na parte política, que é uma demanda grande também, né? Que são coisas distintas, nós estamos abrindo as coisas para a população. A gente está discutindo junto com a sociedade civil o que precisa ser feito. Esse carnaval foi assim, né? Porque poderia simplesmente não ter, ou então ter sem essas participações dos artistas locais. Então a gente quer fazer isso. A política de Estado, na verdade, quando você fala isso, eu acho que deveria, antes de mais nada, ter uma articulação muito ética e profissional entre partidos, e que eu acho que às vezes é difícil, sabe? Aí é interessante. Então, talvez, se tivesse isso, nós teríamos políticas mais consistentes, né? Isso repercutindo aqui, reverberando nos municípios. Claro. Porque eles têm que começar lá em cima. Aqui a gente não faz nem cosquinha lá. Sem né? dúvida. A gente não faz nem Mas vamos falar do que realmente importa, né? Vamos falar do Carnaval de Sete Lagoas. E o Carnaval, para muita gente, já começou, porque alguns blocos já começaram a fazer os seus desfiles. Aí eu pergunto a você, esses blocos que já saíram em horários alternativos, até mesmo, por exemplo, sábado de manhã, enfim, isso aí faz parte do Carnaval Oficial de Sete Lagoas ou são iniciativas localizadas de grupos de pessoas? Não, esse Carnaval é da iniciativa privada. São pessoas, grupos que se reuniram, porém, todos esses grupos contam com a parceria nossa. Em que sentido? Na infraestrutura, no apoio, nos alvarás, na limpeza, na energia elétrica. Queira ou não, banheiros químicos, a prefeitura ela dá um suporte para esse tipo de carnaval, que a gente está acreditando nele, porque o pré-carnaval está crescendo muito em Sete Lagoas, isso é um ponto positivo, visto que mesmo fazendo aquele carnaval grande que foi feito ano passado, muita gente ainda saiu da cidade, a maioria, né? Com aquele carnaval, com toda aquela infraestrutura. Então o pré-carnaval, ele está acolhendo essas pessoas, né? E isso está sendo muito bom. Nós tivemos o Cordão do Peixe no fim de semana passado, a expectativa, a gente coloca 1.000 pessoas e tinha 5, 6, 7 mil pessoas. Zé Bento também foi um sucesso. Zé Bento foi um sucesso, né? Vem agora o Cordão 10x10, o Cordão Boa Vista, que é o antigo Constantino, né? Tem um bloco novo que saiu agora lá, que saiu ano passado e que está retornando esse ano, chama Crias do Bacia, que também é legal, está saindo lá no Santa Luzia, né? Tem o Bloco do Bloco, são grupos que se reuniram. As redes sociais hoje têm uma grande importância sobre isso, porque eles combinam ali, né? Vai divulgando, aquilo amplia, e que está dando muito certo. Porém, não se pode fazer isso hoje sem o apoio da prefeitura. A gente precisa de dar apoio a eles e a gente quer que aconteça. Então a prefeitura investe dinheiro também nesse carnaval. E eu creio que o grande exemplo para nós aqui é Belo Horizonte. Belo Horizonte morria no carnaval. Quer descanso? Quem quisesse descanso durante o carnaval, ia para Belo Horizonte. Hoje a coisa se inverteu. Eu estava vendo semana passada um noticiário na rádio de Belo Horizonte, os hotéis vendendo pacotes para o carnaval. E já com 30% vendidos. Sim. Ou seja, já está atraindo gente para o carnaval. E quem está fazendo isso não são as escolas de samba, não. São os blocos. Os blocos. Não são os clubes, não são as escolas de samba. São os blocos na rua. Esses realmente são os grandes responsáveis pela ressurreição do carnaval de Belo Horizonte. Nem sei se é ressurreição, porque não sei se algum dia existiu, né? E eu acho que o caminho é este, né? Os blocos, porque eles têm, assim, isso é muito bacana, porque automaticamente o carnaval cria uma autonomia. Independente do governo, vamos supor que futuramente Sete Lagoas não receba, né, um apoio de uma prefeitura, da prefeitura, enfim. Mas independente de governo, o bloco subsiste, ele vai à rua, ele a identificação organiza. Com as pessoas é muito e geralmente são pessoas instruídas, então elas, alguns, né? Então elas se organizam, elas querem fazer a coisa bem feita, elas querem que tenha uma segurança. Então isso está fazendo o carnaval ter uma qualidade, ter uma particularidade mineira. O próprio Rio de Janeiro, que tem o maior carnaval do mundo em se tratando de escolas de samba, o segmento blocos cresce muito. Cresce muito. Recife é bloco.
bloco, né? Os blocos, só que esse bloco ele tem um perfil novo, esse bloco contemporâneo, sabe? Ele tem ele larga um pouco a tradicionalidade, assim, aquela coisa, e vai para o moderno, mas sem perder a raiz, né? E isso é muito bacana, e com divertimento, E as pessoas se fantasiam e vão. E saem para eu sempre vou, né? Ano passado eu fui no Cordão do Constantino, vesti de Irmãos Mário lá com um amigo meu, e foi um sucesso. E a gente vai novamente, as pessoas estão se organizando e estão participando, e a tendência é essa dos blocos tomarem conta. Eu até reuni com eles esses dias, e a nossa ideia é de fazer um pré-carnaval oficial de Sete Lagoas, cada dia um bloco, e isso se tornar o verdadeiro carnaval de Sete Lagoas. Não, lógico, deixando de fazer outros dias específicos do carnaval, os blocos e as escolas de samba que estão à luta, que há muitos anos, né, que esse ano está recebendo um apoio específico, né, eu vou contar para você depois como que foi isso, o que a gente está fazendo em prol desses blocos, mas o pré-carnaval está, como diz a juventude, bombando, né? Alan, existe uma entidade que reúna os grupos carnavalescos de Sete Lagoas, uma entidade oficial registrada? Não. Nem não informal? Existe. Não Você existe. acha que precisava existir? Eu não sei se ela conseguiria ter aí um certo domínio e controle, principalmente da vaidade, assim, que existe a vaidade. E queira ou não, existe uma certa disputa ainda, sem prêmio. Sim. Uma disputa de público, uma disputa de bateria, existe isso, que é saudável. Então eu não sei se uma associação, um grêmio, eu não sei, ele conseguiria ter uma harmonia, ter uma harmonia disso. Talvez o que eu acho interessante é que o próprio Conselho de Cultura, ele possa sim ser o parceiro desse processo. Eles terem o Conselho como referência, né? E é o que a gente espera agora com esse novo formato de Conselho, vai haver um novo formato aí, a gente espera que ele assuma isso, né? Sob o ponto de vista do poder público, então não haveria necessidade de existir uma entidade representativa dos grupos? Não, se ela mantesse uma imparcialidade, seria interessante. Se o problema são as questões internas, né? Aí... Porque, queira ou não, Oswaldo, existe aí, antes de mais nada, algo que é difícil manter imparcialidade, que é o dinheiro. Quando se fala de dinheiro, né, as pessoas, por mais honestas que elas sejam, ela quer o melhor para o que é dela, para a escola dela. Claro. Então, olha, gente, eu preciso aqui de mais para poder fazer isso. Então, é aí que entra um certo desafio, né, para uma associação, não sei, um grêmio. Um grêmio das escolas de samba de Sete Lagoas, não sei. Então, mas eu acho que eles estão se dando bem do jeito que está. Tem alguns criando associações, outros já criaram empresas, optantes pelo Simples, que estão captando recursos. Tem CNPJ, então pode captar recursos, inclusive públicos, né? Sim, claro. Isso é importante, bem, né? Tá indo bem. Essa questão legal é muito importante, né? Eu acho que mais do que, eu acho que mais do que o recurso, o que está faltando nos blocos e nas escolas de samba, eu estou falando aqueles tradicionais, os antigos da cidade, é pessoas que participem, que abraçam a causa. Porque a juventude, ela não quer, ela quer por que o bloco pré-carnavalesco ele está fazendo tanto sucesso? Porque ninguém tem compromisso. É descompromissado, você vai só por entretenimento. Se você for numa escola de samba, você vai ter que ensaiar, você vai ter que experimentar o figurino, você vai ter que ir várias vezes nesse ensaio, você vai ter que... Assume compromissos. Você vai ter que descobrir o enredo, estudar o enredo, ler a música, a letra da música. Então você assume um compromisso e muita gente não quer. Então o desafio hoje desses grupos é fazer essas pessoas permanecerem, assim como o congado, a pastorinha, porque o jovem ele não quer isso mais. Não adianta. Então esse é o grande desafio. Antigamente poderia se falar se esses grupos da cultura popular que nós estávamos sem recursos, não está tendo apoio da prefeitura. Hoje tem um apoio e a gente não tem as pessoas, os interessados em fazer isso. Mudou o perfil, né? E você não compra pessoas, você não tem nem como comprar. Você tem que seduzi-las de alguma forma. Falar, gente, vem, vamos para cá, vamos fazer parte de novo dessa manifestação. É importante vocês estarem conosco. Agora, como fazer isso, né? Aí vem sempre aquela velha discussão, saudosista, Sete Lagoas teve grandes carnavais com desfile de escola de samba e tal. Mas, que dia que isso vai acontecer? Só quando o Cessé for prefeito de novo. Gente, não tem nada a ver com o Cessé prefeito. Aconteceu num momento, coincidentemente, o prefeito era o Cessé. Sim. Então, diante de tudo isso que você falou aqui, o Alan, a gente chega à conclusão de que é difícil que volte
o carnaval com esse formato em Sete Lagoas? É difícil, mas não é impossível, né? A gente está nessa etapa. Como eu te disse, eu fui ano passado no desfile das campeãs. Depois que eu trabalhei aqui naquele carnaval, que foi muito grande, por sinal, eu perdi uns 4 quilos no carnaval, e eu fui no desfile das campeãs. Eu peguei um caminhão aqui em Sete Lagoas, fui para lá e cheguei lá, contratei lá, eles falam pivete mesmo no Rio, chamei 3 garotinhos lá, que estavam lá à disposição de trabalhar, falei assim, ó, te dou R$50 para cada um, se terminar o desfile, o caminhão estiver cheio de fantasia, eu dou mais 50. Porque se falava que se jogava as fantasias fora, e nós acreditamos nisso, e realmente jogam. Porque não serve para o ano seguinte? Não serve. Aí, não é todo mundo que joga, mas as pessoas chegam lá, principalmente o estrangeiro, ele desfilou ali no desfile das campeãs. Ele não vai levar para casa. Ele não entra dentro do táxi, ele não cabe com aquela fantasia dentro do táxi. Então ele já pega aquilo ali, tira principalmente os adereços de ombro e cabeça e fala, não, Tom, pode ficar. Só que lá já tem os lugares, já tem os lugares marcados com os caminhão marcados. Então você não podia ser um caminhão novo que você estava roubando o espaço. Não é qualquer um, não adianta um lá falar assim, eu vou para lá hoje. Você seria um carrapeta lá. Você seria um clandestino ali, eles iam me pôr para fora. Mas aos poucos, com a ajuda da Escola de Capim Branco, que a Escola de Capim Branco faz isso há muito tempo, eu consegui penetrar nesse movimento. Eles têm know-how. Aí eu consegui entrar nesse movimento, eu agradeço muito a Maria Lúcia. E aí eu conheci esse processo. Eu fui para ver o desfile e não vi nada, eu só fiquei lá na dispersão, vi só a campeã, fui lá ver o início dela, né, porque eu queria assistir. E nessa dispersão eu pedia quem me dá. Tinha gente que falava assim, toma. Tinha gente que falava assim, qual é esse manca, sai daqui e ir embora. E naquela que você não podia levar muito a sério, nem se sentir humilhado aqui, você estava disposto a fazer aquilo, nós enchemos um caminhão. Vim embora. Muito palavrão. Não, muito. E tem um grande concorrente nosso, que é as drag queens. Porque as drag queens, elas pegam muito pluma, o que é caro. E usam o ano inteiro. Usam o ano inteiro. O que é caro é a pluma. O resto das coisas, você vê que eles usam alternativas, que na televisão parece ser um glamour, mas são pedras de plástico, que tem um brilho baratas, de brocal, entendeu? Então você vê que são coisas mais simples. Mas a pluma é muito cara. Então os drag queens e os travestis ficam lá um monte. E aí você tem que, gente, olha aqui, vem cá, me ajuda, minha escola lá em Sete Lagoas. E aí aquilo ali, acabei conquistando o pessoal e nós enchemos um caminhão. Cheguei aqui, eu não sabia nem onde colocava. Mostrei pro prefeito lá na porta, abri aqui, prefeito, o que nós fizemos, ficou todo feliz. E nós fizemos lá na Associação de Congadeiro um período de oficinas com o Loló. Fizemos aí uns 3 meses de oficina de customização, arrumando aquilo, o que a gente podia mudar, mudando de tecido, a textura. E as escolas de samba e os blocos de Sete Lagoas vão sair com as fantasias que nós buscamos no Rio e que vamos buscar novamente esse ano. Ótimo, né? A reciclagem chegando ao carnaval, né? E aí é muito bacana, né? Porque o que a gente traz de lá não é a fantasia pronta, a gente traz também a ideia, como que eles fazem aquele aramado, aquelas coisas, o Rio estuda isso, né? Então o que está acontecendo? Nós vamos ver esse ano em Sete Lagoas, depois de muitos anos, escolas de samba com fantasias feitas de verdade. Que isso ótimo, é muito lindo. Isso é muito bom. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas eu quero, só para descontrair um pouquinho, eu não sei se o telespectador prestou atenção no dedo anular esquerdo do Alan Keller, que é o nosso convidado de hoje, secretário adjunto de Cultura. O Alan é bailarino, coreógrafo do Expressar, inclusive em março está indo para a Europa para ser coreógrafo de 2 escolas de dança lá. Mas não vou falar sobre isso agora não, depois nós vamos falar sobre isso. Isso aí foi um movimento de dança, Alan? Eu rompi o tendão, porque eu sou, como você disse, sou bailarino e tentei jogar futebol, não deu muito certo. No gol? No gol, porque o ruim vai pro gol, né? Lógico. Na hora de dividir o time, aí falar assim, quem sobra vai pro gol. Eu sempre você vai pro gol. Aí eu fui, achei que eu era super ágil, aí eu fui defender uma bola pesada e rompi o tendão do dedo. Isso está me possibilitando, inclusive, a dar minhas aulas no Expressar, né? Uma brincadeira que acabou prejudicando outra, mas nós levamos na esportiva. Ainda bem que foi anelar, né? Pois é, exatamente. Nós estamos aqui conversando com o Alan Keller, secretário adjunto de Cultura de Sete Lagoas, sobre o Carnaval na próxima semana. Eu quero aproveitar a ocasião para dizer a você que nos prestigia com a sua audiência que a partir da próxima semana o Falando Sério vai ser apresentado em horários diferentes dos atuais. Nós vamos ter a primeira apresentação, programa inédito, na terça-feira às 9 da noite e reapresentação na sexta-feira também às 9 da noite. Portanto,
Anote aí. Você que nos prestigia com a sua audiência, novos horários a partir da próxima semana. Programa inédito na terça-feira, 9 da noite, e reapresentação na sexta-feira, no mesmo horário. Vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos.